Moro caiu. Próximas horas prometem. Ingênuos, apoiadores de Bolsonaro, perdidos e incrédulos, partirão para a terra arrasada. Globo transformará Moro em herói nacional e mais uma vez tentará antipatizar o presidente diante da opinião pública, sem falar nos minutos reservados ao panelaço. Enquanto isso, ratazanas histéricas sairão dos buracos e começarão com os seus discursos de sempre. Não somos terceiro mundo por acaso, muita ingenuidade de um lado e oportunismo do outro, rindo até 2100. Resumindo, Moro, unanimidade, incorruptível, bandeira do governo Bolsonaro, quer tentáculos da justiça chegando a todos, é técnico e justo. Moro ministro, polícia avança e descobre podres, botou pressão em poderosos com o rabo preso. Ingênuos vibraram, cadeia para os poderosos, mas não é assim que a banda toca. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e estou igual a todos, estarrecido com o que está acontecendo. Bolsonaro versus Moro, Moro versus Bolsonaro não é uma questão de em quem acreditar, e sim em quem convém acreditar. Hoje é dia de circo. Comemoram ingenuamente a queda de quem não caiu. Moro não perdeu seu lugar no governo, apenas trocou de emprego. Política é jogo para ser jogado e essa jogada entre Moro e Bolsonaro foi golpe de mestre que serviu para pá de cal em qualquer sonho de Rodrigo Maia, desarticulou o STF e simplesmente calou Rede Globo, Dória, Witzel, Ciro Gomes e outros da mesma linhagem. Assista o vídeo até o final e veja como estamos vendo esses acontecimentos. Brasileiros, está na hora de deixar de ser ingênuo. Bolsonaro é estrategista e sabe. Governar é igual a futebol americano. Importante é avançar e mesmo através de porradas ganhar jardas. Regime no Brasil coloca presidente nas mãos do Congresso e do Judiciário. Desde o governo José Sarney, os três poderes estão sendo corrompidos. Bolsonaro assumiu, moralizou o executivo. Aí a pressão chegou. Deputados, senadores e magistrados começaram a entender que ele queria mexer no que estava sendo bom para a categoria da casta AA brasileira. Velhas raposas ameaçadas. Renan, Ciro Gomes, FHC, Lula e outros que poderíamos citar se uniram em nome da defesa da democracia que garante o direito dos seus umbigos. Dos esgotos passaram a comandar as cordinhas nos novos que buscam segundos de fama, Maia, Dória, Alcolumbre. No STF, Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski e Marco Aurélio Melo pegavam a responsabilidade das questões jurídicas, data vênia meritíssimo, e a Globo se incumbiria do seu marketing do Jornal das Bundas, com os âncoras Bundão e Bundinha, também conhecido como o Jornal Nacional da Rede Globo. Impeachment considerado certo. É decisão política, não jurídica. Presidente ser inocente ou culpado das acusações é mero detalhe. Maia, com mais de 2/3 do plenário, tiraria Bolsonaro de Brasília sem a menor dificuldade. Para Bolsonaro restaram duas alternativas: intervenção militar ou jogar o jogo. A primeira não é o momento. Daria munição ao discurso da esquerda e afundaria o país numa crise sem precedentes. Viraríamos uma Venezuela piorada. Mas afinal,
O que é jogar o jogo? É xadrez, pensar lances à frente. A primeira peça a ser movimentada seria no sentido de esvaziar o poder de Rodrigo Maia dentro da Câmara dos Deputados, trazendo parlamentares para o lado do governo. Claro que essa adesão viria em troca de vantagens. Hora de sentar e negociar. Isso se chama se curvar, aderir ao toma lá da cá, a velha política? Não. Isso se chama de recuo estratégico. E nada adianta bater de frente com uma porta de ferro trancada. Tem hora que o aconselhável é recuperar, sentar, tomar fôlego e observar. Sempre esquecem uma janela aberta. Uma das exigências do Legislativo estava ligada à Polícia Federal. Segundo parlamentares, investigações estavam indo muito fundo. Era hora de dar um basta. Na cabeça deles, Moro era o responsável. Ruim de negócio. Tinha que cair. Bolsonaro entendeu. Moro não poderia ficar, mas também não poderia se curvar. Seria muito ruim para a sua biografia e também para a credibilidade da Polícia Federal. Aí armaram toda essa saída cinematográfica. Moro sai e leva consigo a credibilidade que construiu em 22 anos de carreira. No final do ano, será o novo ministro do STF, indicado por Jair Bolsonaro. Retirada conflituosa, com troca de farpas em público, dariam a opositores e parasitas a certeza de que finalmente conseguiram trazer o presidente para o jogo deles. No popular, se fazer de morto para catar o coveiro e... Bolsonaro troca a cúpula do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, dando a falsa impressão que as investigações irão se tornar mais brandas. Plenário satisfeito, raposas tranquilas, deputados começarão a se bandear para o lado do governo, abandonando Rodrigo Maia. Quanto mais fortalecido, mais aliados migrarão, pois deputados costumam colocar a sua lealdade a serviço daqueles que consideram mais fortes. Fim do Império Maia com a perda do absurdo comando que tem na Câmara dos Deputados. Dos 513 membros da casa, 443 jogam conforme manda a sua cartilha. Maia desarticulado, risco de impeachment afastado de vez, mais tranquilidade para governar e também para dar os próximos passos. Enquanto isso, Polícia Federal sai dos holofotes, fica comendo pelas beiradas, investigação sigilosa apenas colhendo provas. Com Bolsonaro fortalecido no futuro próximo, seria a hora então de jogar tudo no ventilador e fazer que figuras carimbadas tenham que responder junto à justiça. Bolsonaristas radicais certamente se revoltarão e gritarão: não tem que ceder, é covardia, tem que pegar em armas e ir para a guerra. Esses conhecem guerra só pela televisão. Imaginam ser igual ao Rambo, as balas inimigas não acertam. Guerra, o mais baixo dos degraus da racionalidade humana. A gente sabe como começa, nunca como termina. É baseada em motivos tão fortes e verdadeiros que depois de anos de sofrimento, ninguém mais lembra quais eram. Na guerra, existem só dois vencedores: o desespero e a ignorância. Respeitando a opinião de todos,
Me dou o direito de lembrar 2 detalhes. Presidente deposto não governa, e seguindo as leis, da forma que estava, impeachment era um caminho sem volta. E partindo para as armas, país devastado não precisa de presidente, e sim da Cruz Vermelha e da caridade internacional. Bolsonaro mais uma vez prova ser um estadista. É a hora de recuar alguns metros para depois andar quilômetros para frente. E se você concorda, compartilhe #MoroSTF mito presidente. #MoroSTF mito presidente. Será exatamente o que acontecerá quando a poeira baixar. Dê descarga nos ouvidos para a avalanche de informações desencontradas, oportunistas, parasitas e mal intencionadas que virão a partir de agora, da esquerda, dos aliados e daqueles que têm interesses em derrubar Bolsonaro para garantir a generosidade que lhes dava uma mordomia na época do lulismo. Fiquem tranquilos, enganam-se aqueles que apostam que Bolsonaro e Moro se tornaram inimigos pessoais e que agora um irá tentar destruir ou atacar o outro. São cidadãos e patriotas que entendem ser o país e o povo brasileiro as verdadeiras prioridades. Podem não ser amigos de um frequentar a casa do outro, mas isso é secundário. Importante é estarem unidos por uma causa maior. Fazem parte de um time que busca a vitória que interessa. Passo importante foi dado. Derrubada a liderança negativa de Rodrigo Maia, Alcolumbre, João Dória, Witzel, STF e outros tantos cairão obedecendo o efeito dominó. Milagres não existem. Não se soluciona décadas de herança maldita num plim-plim. Resta agora deixar poeira baixar e dar risada da histeria da esquerda e do Jornal das Bundas, também conhecido como JN, com seus âncoras Bundão e Bundinha, da Rede Globo